queridos, a Bíblia como ela é. Hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Mas antes eu peço que você faça a sua inscrição no canal. Divulgue, por favor, esse canal. Que esse canal seja um instrumento, seja um instrumento de bênção para outras vidas. Nós gravamos a primeira carta e agora nós vamos para a segunda carta. É interessante sabermos que o apóstolo Paulo escreveu não apenas 2 cartas para esta igreja, mas provavelmente 4 cartas. Foi a igreja que deu mais trabalho ao apóstolo São Paulo. É uma igreja riquíssima em dons. Quem estuda as 2 cartas irá perceber isso, né? A igreja tinha uma esperança, tinha fé, dons, talentos, mas estava faltando alguma coisa essencial, que era o amor na igreja do Senhor, que é a temática principal. Todos os dons devem ser alicerçados no amor. O amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Jesus. E João diz, Deus é amor. É uma das citações mais brilhantes que nós encontramos nas Escrituras sobre a essência de Deus. Deus é Espírito, mas ele diz, Deus é amor. Deus não aprendeu a amar, ele é. Nós é que aprendemos a amar, baseado no seu carinho, no seu amor. Essa carta, a segunda carta, é uma carta muito mais rigorosa do que a primeira, do cânon que nós temos. Com um tom bastante pessoal, segundo Coríntios é apontado como uma autobiografia de Paulo, pois revela a mente e o coração do apóstolo dos gentios. A epístola é uma mistura de sentimentos, alegria pelo ministério, sofrimento no desenvolver da obra evangelística e tristeza pela desconformidade da igreja em relação ao seu apostolado. Paulo não era praticamente aceito por essa comunidade como um apóstolo de Jesus. Ele era questionado, questão fisiológica, na estética, era questionado porque fora preso várias vezes, é questionado porque não tinha o dom da oratória, conforme Apolo e outros que eram doutores nessa arte. Paulo era assim, nessa igreja, mas ele firmemente ele combateu o seu apostolado, em nome de Jesus. Ele foi posto para ser apóstolo. Ele não escolheu ser apóstolo, mas ele foi posto por Jesus Cristo. E quando nós somos colocados no lugar para atuar como ministro do Senhor, não interessa o que as pessoas pensem de nós na liderança, desde que essa liderança faça a vontade do Senhor. O ministro não negocia a palavra. Ele não inventa, ele não cria a palavra. Ele expõe a palavra de Deus. Segundo Coríntios contém menos ensino sistemático e mais expressões pessoais. Por isso a epístola não possui estrutura tão clara como 1 Coríntios. Mas nenhuma outra epístola permite uma visão tão clara da carreira de Paulo quanto 2 Coríntios. Agora nós vamos ter uma visão, conforme nós falamos em todos os livros, uma visão panorâmica da carta. Ou, como alguns gostam de chamar, epistolar.
Informações básicas. A primeira informação é o grupo que pertence a essa carta. Essa carta pertence às cartas que nós denominamos eclesiásticas. A eclesiástica vem da eclesia, igreja. Então, pertence a esse grupo. Paulo escrevendo às igrejas, de uma forma geral. O autor é inquestionável para nós cristãos, o apóstolo Paulo. A data provável em 56 a 57 depois de Cristo. O local, Macedônia. Alvo, cristãos em Corinto. Versículo-chave, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, esses são os versículos-chave desta carta. A expressão-chave que ele usa nessa carta é a defesa apostolar. Essa carta, ele defende o seu ministério. O esboço dessa carta, ela começa com a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5. Em 2 Coríntios de 1 a 7, a defesa do ministério de Paulo. 2 Coríntios de 8 a 9, a oferta para os cristãos em Jerusalém. E 2 Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 13, defesa contra os falsos apóstolos. Então, na primeira parte, ele defende o seu ministério. Na segunda parte, ele fala da oferta para a igreja de Jerusalém. E, em terceiro lugar, e último, ele defende uma defesa contra os falsos apóstolos. 2 Coríntios, se fôssemos resumir 2 Coríntios, essa epístola, numa proposição, nós diríamos que Paulo defende sua autoridade apostolar em defesa aos questionamentos da igreja de Corinto. O segundo ponto é o contexto dessa carta, a circunstância da carta. 2 Coríntios foi escrita da Macedônia pouco tempo depois de 1 Coríntios. Eu não vou fazer as leituras para não ficar um vídeo longo, mas você vai encontrar referência em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. E depois, capítulo 7, versículo 5 até o versículo de número 7. A data mais provável já foi dita, 57, depois de Cristo. Os inimigos de Paulo em Corinto. Quem eram os inimigos de Paulo em Corinto? Ou os adversários? Os nativos de Corinto foram os primeiros a causar grandes problemas ao apóstolo. Paulo, provavelmente pela forte influência de paganismo, imoralidade e filosofias gregas. Lembrando que Corinto era uma cidade que ficava perto de Atenas. Então havia ali muita influência dos ensinamentos gregos e também da questão da liberdade, não é? Da imoralidade que estava dentro da própria igreja. Ao ponto de Paulo chamar a atenção dizendo que a igreja, o mau exemplo dentro da igreja estava mais acentuado do que o paganismo em si, vivido lá fora. Paulo chama a atenção da igreja. Isso nós vamos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 11, e no capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Esse é o contexto, não é? Em terceiro ponto, que é o conteúdo da carta, embora essa não seja tão sistemática como as demais epístolas de Paulo,
é possível organizá-la de maneira lógica. Basicamente, 2 Coríntios pode ser dividido em 3 seções principais. A primeira é o ministério apostólico, Coríntios 1 a 7. Paulo desfaz o ressentimento da igreja narrando suas lutas ministeriais. Defende suas ações. Capítulo 1, do versículo 3 ao versículo... Defende suas ações. Capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 2, versículo 17. Ele faz uma defesa das suas ações, do seu ministério. Descreve seu ministério no capítulo 3, de 1, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 10. E desenvolve seu apelo no capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 7, versículo 16. Esse é um conteúdo apostólico. Contribuição na igreja. Paulo incentiva a mordomia voluntária da igreja. 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Vai falar exatamente disso, não é? Da oferta voluntária, da contribuição voluntária. Exemplo dos macedônios, capítulo 8, de 1 a 3. Aí faz referência aqui à igreja de Filipenses, que era uma igreja pobre, mas que ajudava outras igrejas. O exemplo de Cristo, ele dá o exemplo por excelência, que é Jesus Cristo. O exemplo da colheita, ele aproveita aqui para fazer uma analogia do que acontecia com o maná lá no Antigo Testamento. 2 Coríntios, no capítulo 10 e até o capítulo 13, Paulo incentiva a mordomia voluntária da igreja. Recebeu o poder de Deus, capítulo 10, de 1 a 8. Todo o poder que ele tinha não vinha do seu conhecimento intelectivo, não é, cognitivo, mas vinha de Deus. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o colocou. Todo conhecimento provém de Deus. Ele não tinha nada dele mesmo. Paulo pregou o evangelho. Paulo era um pregador nato do evangelho, ou seja, das boas novas, do anúncio de certeza, ou anúncios de certezas. Ele sabia, ele tinha a convicção, as experiências de vida para pregar Jesus, para falar de Jesus, da sua mudança, do seu comportamento, da sua transformação. Recebeu a revelação, capítulo 12, de 1 a 13. Tem ali uma experiência sobrenatural de Paulo, numa revelação que ele teve. Foi levado até o terceiro céu. Leiam esse texto que é interessante. Pregou com interesse, capítulo 12, 14 a 13. Capítulo 12, versículo 14 até o 13, capítulo 13, versículo 10. Na questão ainda do conteúdo, o apóstolo Paulo, para defender seu apostolado, Paulo decidiu descrever sua vida ministerial. Ele contou de maneira precisa sua própria fidelidade ao Senhor durante a carreira apostolar. Ponto 3.2, contribuição na igreja. O principal objetivo de Paulo nessa sessão foi incentivar os crentes coríntios a participarem com amor e alegria da contribuição para a obra do Senhor. Ele escreveu: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É interessante que esse versículo aqui, ele é muito associado à questão da entrega do dízimo. Não tem nada a ver com a entrega do dízimo, isso aqui. O que ele está dizendo, Deus ama o que dá com alegria, a referência aqui é exatamente a oferta.
a contribuição que foi tirada para a igreja de Jerusalém. Então, o ofertante entregava com alegria no coração, a atitude do coração. Dízimo é outra coisa. Dízimo não é apenas entregar com alegria. Você pode entregar com tristeza, lamentando que está entregando o que é de Deus. Mas é imperativo. É uma ordem o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja manutenção na casa do Senhor. Trazer é imperativo. Você pode gostar ou não gostar. Você pode sorrir, você pode ter tristeza e entregar, mas é para você entregar. Tem nada a ver com a oferta. A oferta é diferente. Aqui em Coríntios, completamente diferente a referência. Em sua defesa, Paulo escreve: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí nós vamos encontrar 2 Coríntios, capítulo 3, de versículo 4 ao versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 10, de 9 a 10, 11, do versículo 5 ao 6, e 12, do versículo 7 ao versículo 9. Tudo depende de Deus. Nada o homem. O homem é apenas um instrumento de Deus na realização da sua vontade. O apóstolo Paulo qualifica Cristo de várias maneiras. Aqui nós temos o ponto 4. 1 Coríntios de 1, 5, ele atribui a Cristo como um consolador. Aquele que está perto de nós, consolar. Consolando nossas vidas, a nossa alma, enxugando as nossas lágrimas, enfatizando, dando força. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele mostra o Jesus triunfante, um Jesus vitorioso. Em 2 Coríntios capítulo 4, 5, ele mostra Jesus como Kyrios, que é Senhor. Porque Jesus não quer apenas ser salvador de sua vida. Jesus quer ser o Senhor de sua vida. Nós nos colocamos, devemos nos colocar numa posição de doulos, ou seja, de escravo do Senhor. Nós não temos a vontade própria. É Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 6, ele mostra Jesus como a luz. João também vai dizer isso, que Jesus é a luz do mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele mostra mais uma vez aqui Jesus como juiz, aquele que julga. Deus lhe deu toda a autoridade para julgar o seu povo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, é o reconciliador. É aquele que faz a reconciliação entre Deus e o homem. Deus reconciliando o mundo em Cristo Jesus. Ou seja, não há judeus nem gregos, apenas um povo unido pelo sangue de Jesus. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo apresenta Jesus como o substituto, ou seja, propiciação. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos substituiu no sacrifício. Em 2 Coríntios 9, 5, é o doador de dons. Além do Espírito, além da primeira pessoa de Javé, Jesus também é o doador de dons, ou seja, de capacitações. A saudação final, em 2 Coríntios 13, 11 e versículo 13, até o versículo 13, consiste numa exortação para o aperfeiçoamento da igreja em face a tantos problemas. Paulo finaliza a epístola apelando para que a igreja seja unida,
Uma igreja com tantos dons. A igreja que foi fundada para ser um farol estava dividida. Estava trocando Deus pela glória dos homens e desprezando aqueles que foram indicados como profeta, no caso a voz apostolar do apóstolo São Paulo, que era o líder da igreja. E tenhamos, queridos, o discernimento de ouvir aquilo que Deus está falando através dos seus líderes. Vamos respeitar a nossa liderança, porque, segundo Hebreus, são eles que velam por nós. E são eles que irão prestar conta a Deus por suas ovelhas. Então vamos valorizar. Se você quer ser um líder da igreja, você precisa aprender primeiro. A primeira condição para ser um bom líder é você aprender a ser um liderado. Que Deus nos abençoe abundantemente. Amém.